Nós estamos aqui diante da presença daquele que tem cuidado de nós. Amém? Estão comigo aqui? Nós estamos diante daquele que tem cuidado de mim e de você. Ele é aquele que conhece o mais profundo do nosso ser. Ele nos conhece como realmente somos. E mesmo assim, Ele continua dispensando sobre a minha vida e sobre a sua vida misericórdia e graça. Porque Deus é amor. Mas muitas vezes nós confundimos o amor. E principalmente o amor de Deus. Porque se Deus é amor, Ele só vai nos tratar carinhosamente. Ele sempre vai estar nos afagando, sempre nos confortando. Mas o verdadeiro amor, ele não só conforta, ele não só transmite carinho, mas também exorta, ademoesta e, quando necessário, usa o cajado e a vara. Nós não podemos confundir o amor de Deus como um amor irresponsável. Porque o nosso Deus é um Pai responsável. Um Pai responsável, Ele nutre, Ele cuida, Ele transmite carinho, mas Ele também corrige, Ele também ensina, sobretudo, o que é certo. E o próprio Jesus disse que, quando Ele fosse para o Pai, Ele enviaria um igual a Ele, o Espírito Santo, que nos guiaria a toda verdade. E o amor de Deus não é um amor irresponsável, mas responsável. E nós como igreja precisamos entender isso. Quem é pai ou quem é mãe sabe que as coisas caminham desse jeito. E como o Pai, o nosso Pai Celestial, Ele quer o melhor para mim e para você. E como Ele quer que eu e você sejamos bem-sucedidos, bem-aventurados na nossa caminhada cristã, Ele vai com certeza nos ensinar, nos mostrar o caminho para que tenhamos essa bem-aventurança e esse sucesso. Eu creio que a igreja deste século, ela precisa parar um pouco e voltar à verdade do Evangelho. Porque a igreja hoje de Cristo, se é a igreja de Cristo, está apenas, ou se tornou, uma instituição religiosa, mas não deixou, ou está deixando de ser, uma representante do reino de Deus na terra. Jesus não nos chamou para uma religião. Ele nos chamou para sermos
embaixadores do reino dele. E o Senhor nos deu uma palavra para este ano de 2025, que está em Marcos 12, do versículo 29 ao 31, que diz: esclareceu Jesus: o mais importante de todos os mandamentos é este: ouve, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, portanto, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. E o segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não existe qualquer outro mandamento maior do que este. Essa é a palavra que nós recebemos para o ano 2025, falando sobre o despertar do amor. O amor de Deus, para aquele que já entregou a vida para Jesus, está aí, dentro dele. Então ele está dentro de mim, ele está dentro de você. Mas isso precisa ser evidenciado em nossas vidas. Isso realmente precisa fluir de nós. Porque Jesus diz: a água que eu der para você beber, você não vai ter mais sede. Qual é a maior sede da humanidade? Você percebe que as pessoas correm atrás de dinheiro, de sexo, de relacionamentos. Por quê? Porque elas correm atrás de tudo isso e nós corríamos também. Espero que não estejamos mais correndo. Porque é uma sede. Há uma sede incontrolável de ser amado, de ser percebido. Mas o amor de Deus, quando entrou em meu coração e entrou no seu coração, cessou essa sede. Pelo menos é assim comigo. Eu posso achar que pessoas não me amam, e isso é até normal. Mas uma coisa eu tenho certeza: Deus me ama. Eu me sinto amado. E eu creio que você também se sente. Então você bebeu dessa água espiritual, desse amor eterno de Deus. Agora esse amor precisa fluir de dentro de nós, como um rio. Amém, amados? Eu quero falar hoje de algo diferente do que eu estava falando nos outros domingos, mas sem sair do assunto. Eu estava falando sobre: ouve, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. De que Ele é o único Senhor e que é Ele que nós devemos amar acima de todas as coisas. E nós vamos falar sobre isso ainda durante este ano. Mas eu quero compartilhar algo que Deus colocou no meu coração. Deus falou uma coisa esquisita comigo nesses dias. É esquisito mesmo. Mas falou muito ao meu coração e é algo muito profundo. Eu deixei por último, mas eu vou falar por primeiro. É algo esquisito. Mas vamos ver se vocês vão entender. Eu estava num momento de adoração aqui no domingo passado. E Deus falou algo comigo assim. Sabe aquelas pessoas que dizem assim: vamos se chapar de Deus? Você já ouviu alguém falar isso? Hã? Por isso que é esquisito, né? Eu não sou nem dessa tribo que fala assim, né? Tem umas tribos que falam aí, né? Vamos se chapar de Deus, eu vou me chapar agora. Eu vou lá para o meu quarto e vou me chapar de Deus.
E o Senhor falou algo para mim, e é importante nós entendermos. Muitos desses chapadores são egoístas. E eu perguntei para o Senhor, por que egoístas? Eles não estão procurando buscar a tua presença? É uma coisa meio esquisita mesmo. Mas tem uma verdade aí. Espero me expressar bem. São egoístas, porque muitos desses, vamos tirar a palavra de se chapar, muitos desses que dizem que me buscam no quarto de comunhão, muitos desses que oram muito, são como, é forte o negócio, são como viciados em drogas. Porque o que é um viciado em droga? Ele se tranca no seu mundo, ele usa a sua droga, ele se chapa da sua droga. Eu sei que é meio esquisito, parece que estou dizendo que Deus é a droga, né? Não é isso, amados. Vamos chegar lá. É até meio espinhoso falar disso. Mas o que acontece é que estas pessoas que dizem buscar tanto a minha presença, não são transformadas, não são mudadas. Porque aquele que é viciado em drogas, ele vai lá usar a sua droga. Então ele se enche da sua droga, mas os parentes continuam sofrendo, os amigos continuam sofrendo, os conhecidos continuam sofrendo por causa da sua prática. Eu não sei se você está entendendo. Se nós realmente, entre aspas, por favor, me entenda. Se nós realmente nos chaparmos de Deus, nos enchermos de Deus, verdadeiramente nos enchermos de Deus, com certeza absoluta, mudanças profundas acontecerão em nossas vidas. Agora tem muita gente dizendo, eu oro muito, eu oro todo dia, eu busco a Deus todo dia, eu me encho de Deus, mas continua sendo um mau marido, continua sendo uma má esposa, continua sendo um mau filho, continua sendo um mau irmão de sangue, um mau irmão em Cristo. Não há mudanças. E deixa eu falar uma coisa para você, eu conheço pessoas assim, que dizem, porque eu não estou lá com elas, que dizem, que oram, tem pessoas que têm joelhos de camelo. Você não acredita que Deus fala essas coisas, né? Mas Ele falou para mim, eu creio. Tem pessoas que têm joelhos de camelo, mas língua de girafa. Já viu o tamanho da língua da girafa já? Então não estou pregando ou ministrando que você não deva buscar a Deus. Nós temos que buscar a Deus. Nós temos que nos encher do Espírito Santo. Isso nós devemos fazer. Mas essa busca e esse se encher de Deus tem que mudar, tem que transformar as nossas vidas. Porque ao invés de nós sermos bênção para as pessoas, nós vamos acabar sendo opressores delas. E também desmotivadores. Porque se o irmão Wendel, ele me dá o testemunho e diz, eu sou um cara que só me chapo de Deus, que só busco a Deus todo, e eu olho para ele e falo, meu Deus, esse cara se chapa de Deus, se enche de Deus, não muda nada. Para que eu vou buscar a Deus? Eu busco um pouquinho só, ele diz que busca, e não muda.
O pastor diz que se enche de Deus, que se chapa de Deus, mas a mulher continua sofrendo com o pastor, a nora, o filho. Nós até acabamos distorcendo a pessoa de Deus, o agir de Deus na vida do outro. Amados e amadas, nós precisamos buscar a Deus e sermos cheios do Espírito Santo, de fato e de verdade. E as coisas vão mudar dentro de nós, e isso vai ser externado para as pessoas. Deu para entender? É esquisito, é meio espinhoso, mas eu tinha que falar. Eu precisava compartilhar isso com vocês, porque ficou forte no meu coração. Porque tem a ver com a palavra de hoje. Agora eu vou voltar aqui no começo. Abra comigo na primeira carta de João, capítulo 3. Capítulo 3, versículo 11. Diz assim: porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Não precisa responder. Só responda para você mesmo. Falar sobre amor na igreja te incomoda? Porque falar que Deus nos ama é maravilhoso. Mas quando é dito, amem uns aos outros, isso te incomoda? Se isso te incomoda, busca Deus em relação a isso. Agora, o apóstolo João diz: a mensagem que ouviste desde o princípio. Desde o princípio. A mensagem que você ouviu desde o princípio. Desde o início da sua caminhada de fé. Desde que você um dia entregou a vida para Jesus. Desde o princípio, você tem ouvido esta mensagem. Você só está aqui em Cristo Jesus, com os seus pecados cometidos no passado perdoados, porque você ouviu essa mensagem. Que mensagem é essa? Qual é a mensagem que você ouviu desde o princípio da sua fé? Então, vocês não me respondem. Eu vou usar um versículo conhecido. João 3,16. Você sabe João 3,16? Vou contar até 3 e vocês vão começar a falar. 1, 2, 3. Oh, glória! Oh, é uma igreja que sabe. Sabe o versículo. Então, a mensagem que nós ouvimos desde o princípio é que Deus amou o mundo de tal maneira, como foi dito esses dias, João colocou de tal maneira, porque ele não tinha como mensurar este amor, então ele disse de tal maneira. Então, a mensagem que nós ouvimos desde o princípio é que Deus nos ama. E que nós fomos alcançados pelo amor de Deus. Não é pelo amor de Deus, é pelo amor de Deus. Essa é a mensagem. Nós só estamos aqui por causa desta mensagem.
que entrou no meu coração, entrou no seu coração e transformou as nossas vidas. É aquilo que temos ouvido desde o princípio, do começo. E eu digo que é um princípio fundamental. Essa palavra que nós ouvimos desde o princípio é um princípio fundamental, é um alicerce, é uma base, é um fundamento. A nossa vida cristã precisa ser construída, edificada sobre esta base, sobre este alicerce, sobre este fundamento. Toda a vida cristã está firmada, alicerçada, baseada nesse princípio. Qualquer coisa que nós tentarmos colocar como fundamento, base, alicerce da nossa vida cristã, da nossa vida com Deus, qualquer outra coisa que nós quisermos colocar no lugar desse fundamento, a nossa vida cristã vai ruir. Porque o apóstolo Paulo fala que são 3 coisas que permanecem. São 3 coisas: a fé, a perseverança e o amor. E o maior deles, aleluias. O apóstolo João declara que este princípio é amarmos uns aos outros. Quem pode me dizer que está difícil até de amar o marido aí? Está até difícil de amar a esposa. Está difícil de amar o filho. O filho está difícil de amar o pai e a mãe. Isso aqui é uma palavra para a igreja. E o apóstolo João está dizendo que o princípio é amarmos uns aos outros. Por isso eu digo, será que não te incomoda essa palavra? Falar de amor? Lógico, se o princípio, o alicerce e a base, o fundamento da vida cristã é amarmos uns aos outros, esse alicerce, lógico, é algo lógico, é o amor. O amor é o alicerce. Em 1 João 4,8, você está bem pertinho aí, 18. 8, na verdade. É por isso que eu digo que Deus, Ele é um amor responsável. Porque olha o que ele diz, o apóstolo João, no 8. Aquele que não ama não conhece a Deus. Ah, mas eu entreguei a vida para Jesus, eu conheço Jesus, eu conheço a Deus. Mas se você não ama, você não conhece a Deus. E a declaração maravilhosa do apóstolo João é: pois Deus é amor. Defina Deus para mim. Alguém vai dizer que Deus é autoexistente, onipotente, onisciente, onipresente. Ele é o Criador de todas as coisas. Mas o que realmente Deus é? Deus é amor. Aí você pode dizer assim, os que são teólogos, aí vão dizer assim, mas quando Moisés perguntou, o que eu direi para o povo? Quando chegar lá sobre o Senhor, eles não vão acreditar em mim.
Diga que eu sou. Diga que eu sou, e além de mim não há outro. Diga que eu sou, e eu que sou. Vou libertá-los, porque eu sou amor. Isso é maravilhoso, isso é tremendo. Veja aí comigo, nessa carta mesmo, na primeira carta de João, no capítulo 1. Nós não podemos esquecer de forma alguma, em momento algum, essa verdade. Deus é amor. Primeira João, capítulo 1, versículo 1 até o 4. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios, o que temos visto com os nossos próprios olhos e que contemplamos, e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou, e nós o temos visto, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos. E vô-la anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifesta. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós, igualmente, mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevo, para que a nossa alegria seja completa. Veja que o apóstolo João, ele não está ensinando em sua carta com conclusões pessoais que ele chegou sobre Jesus, sobre Deus. Ele não estava ensinando com base nas conjecturas, nas opiniões, nas especulações, nos palpites, nas suposições, nas teses ou teorias que ele tinha para falar sobre Cristo. Não. Por que eu estou falando isso? Porque nós precisamos dar crédito ao ensinamento do apóstolo. O apóstolo não está ensinando o que ele está ensinando aqui em suas cartas, se você puder ler depois. Ele não está ensinando algo que ele chegou em uma conclusão, de que Jesus é assim, Deus desse jeito. Não é uma tese, não é uma teoria, mas ele diz: o que temos ouvido. Se ele ouviu algo. E nós estamos falando de ensinamento. Então, se ele ouviu algo. E se ele ouviu algo, de quem ele ouviu? Porque muitas vezes nós pregamos a palavra de Deus, e mesmo lendo a palavra de Deus, alguns ainda questionam que as palavras que nós ministramos aqui é uma palavra do pastor. Eu procuro e tenho cuidado de não ficar fugindo das coisas que a Bíblia diz. Agora João está dizendo, o que temos ouvido. De quem ele ouviu? De quem o apóstolo João ouviu aquilo que ele vai passar a ensinar? Ele ouviu de quem, amados? De quem? De Jesus. Ele não vai passar a ensinar coisas dele.
mas foi aquilo que ele ouviu de Jesus. Eu vejo que João está aqui também não posso dizer que seja um desespero, mas falando à igreja: gente, o que eu vou passar a ensinar vocês não são coisas minhas, foi algo que eu ouvi do próprio Salvador, foi algo que eu aprendi do próprio Senhor Jesus. Não são coisas que vêm de mim, mas são coisas que foram colocadas dentro de mim. E deixa eu falar uma coisa: nós precisamos deixar Deus, nós precisamos deixar Jesus, nós precisamos deixar o Espírito Santo colocar algumas coisas deles dentro de nós. Por quê? O apóstolo João, ele só estaria dando, entregando à igreja aquilo que ele tinha, porque recebeu. Então, ele diz: o que temos ouvido. Primeira coisa ele fala. A segunda coisa que ele fala é: o que temos visto com nossos próprios olhos. Visto com os próprios olhos. Se os olhos dele viu, ele viu algo. Ele viu alguém. Quem ele viu? Jesus. João está dizendo o seguinte: gente, o que eu vou passar a ensinar é o que eu ouvi, e não foi de longe, foi de perto, porque os meus olhos viram o Cristo. A coisa só vai melhorando. Eu vi, eu estive com Ele. Não era só uma questão de ouvi-lo no Monte das Oliveiras, no meio da multidão. Quando ele diz que os meus olhos viram, ele está dizendo: é porque eu era muito próximo dele. Tremendo isso, não é? O que temos ouvido, o que temos visto com os nossos olhos, o que contemplamos. Você estar perto de alguém, você estar vendo alguém de perto é uma coisa. Agora você contemplar é diferente. Ele está dizendo: o que contemplamos. Ele não só viu o Cristo, mas ele contemplou a vida de Cristo. Ele viu o Cristo. Ele contemplou as atitudes de Cristo em relação a Ele, em relação aos seus amigos, os discípulos, e em relação ao povo, ao próximo. Porque Deus, em seu alto e sublime trono, contempla. Eu ia falar sobre isso hoje, mas o Senhor me segurou. Ele contempla, é que eu vou passar por lá. Ele contempla as nossas obras. Então, o apóstolo João está dizendo: eu não só vi o Cristo, mas eu contemplei as suas obras. O que os nossos olhos contemplaram, o que os nossos olhos viram, tudo aquilo que aconteceu diante dos nossos olhos. É o que João está dizendo. E 4,
as nossas mãos apalparam o verbo da vida. Ele não só viu, ele não só ouviu, ele não só viu, ele não só contemplou, mas ele teve o privilégio de apalpar o verbo vivo. Ele teve a oportunidade extraordinária de ser abraçado pelo verbo vivo. Veja o que João declara no seu evangelho. João 1,14. Um 14 diz assim: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a do unigênito do Pai. Aleluias! Que privilégio esse homem teve de estar diante, literalmente, diante do verbo vivo, diante da expressão exata do amor de Deus, Jesus. O apóstolo João tem propriedade, autoridade para ensinar à igreja sobre amor, pois ele ensinou algo que ele viveu caminhando junto com Jesus. O que temos visto e ouvido, esse é o versículo 3, o que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, anunciamos a vocês. Amém? Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós precisamos dar crédito ao ensinamento do apóstolo João sobre amor. Nós como igreja precisamos entender, parece que eu estou chovendo no molhado, mas precisamos falar isso. Nós precisamos entender que os ensinamentos do apóstolo João são ensinamentos que vêm do coração de Deus. Porque vamos ser sinceros, quando se fala de amor, e nós vamos ver ali, nós estamos ainda caminhando. Quando se fala de amor, complica um pouco. Complica um pouco, principalmente na nossa era, nesse século que nós estamos vivendo. O que as pessoas dizem para nós? Que nós devemos amar a nós mesmos. Aí o marido e a mulher lá estão tendo, hoje eu estou pegando no pé dos casados, né? O marido e a mulher estão tendo problemas conjugais, aí alguém diz assim para a pessoa: você tem que se amar. Ei, se ame. Você tem que se amar, você tem que viver, você tem que ser feliz. E eu não estou falando de gente de fora da igreja, estou falando de gente de dentro da igreja. As coisas são muito sérias quando nós começamos a ver e a entender os ensinamentos do Senhor. Olha só, agora nós vamos ler alguns versículos e vamos comentando alguma coisa na sequência da leitura. Em 1 João 3, a partir do versículo 11. Sabe por que, amados, eu estou pegando essa parte do casamento, da família? Porque se nós não conseguimos nem expressar ou amar o nosso próximo mais próximo, como nós vamos amar o próximo mais distante? Uma coisa vai puxando outra. Não é verdade, igreja? Então vamos lá. 1 João 3, versículo 11. Nós já lemos.
mas vamos ler de novo. Porque a mensagem que eu ouvi desde o princípio é esta: que nos amemos uns aos outros. Não segundo Caim, que era do maligno e assassinou o seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Vamos pegar isso aqui. Amados, se o mundo, quando fala do mundo, é esse mundo que está em trevas, em pecado. Se esse mundo me odeia, se esse mundo te odeia, não fique maravilhado com isso. Isso é normal. Isso é absolutamente normal. O Filho de Deus esteve aqui na terra e o sistema desse mundo o crucificou, porque o odiava. Agora, se odiaram o Mestre, se odiaram o nosso Senhor, por que amariam a mim e a você? Então não fiquem assustados, porque o mundo me odeia. É bom que o mundo te odeie, porque alguma coisa de Deus eles estão vendo em você. Agora, nós temos que ficar preocupados e espantados quando um irmão odeia o outro. João está falando isso. O mundo odiar vocês é normal. Agora, o que não é normal é vocês se odiando. Essa palavra odiar, ela é forte, não é verdade? Ela é pesada. 14. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Jesus amado. É forte, né? As pessoas dizem que João é o apóstolo do amor. Quem já ouviu falar isso? Mas é o que mais dá varada em nós, cajadada. Viu o que ele falou aqui? Nós sabemos que já passamos da morte para a vida. Quando que nós sabemos que já passamos da morte para a vida? Que morremos para o mundo e vivemos para Deus. Que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e agora nós fomos ressuscitados em Cristo, e somos nova criatura. Quando que nós sabemos que passamos da morte para a vida? Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Ai, ai, ai. Viu porque o Senhor falou daquele negócio de chapar, de se encher, a pessoa que diz, eu me encho de Deus, eu oro, eu tenho o joelho de camelo. Mas não ama o irmão. Que viagem é essa? Né? Que viagem é essa? Sou malucão por Jesus. Mas irmão, quero de longe. Sou malucão por Jesus. Mas não me rendo. Há uma mudança profunda na minha vida. Aquele que não ama, permanece na morte. Porque o que me deu vida, o que te deu vida, uma vida nova, foi o amor. E se nós que nascemos do amor de Deus, não vivemos em amor, então continuamos mortos. Meu Deus. Vai piorar, irmãos. Vai piorar. Já estou avisando, vai piorar. Vai piorar. Vamos continuar lendo. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora,
vós sabeis que todo assassino não tem vida eterna permanente em si. Aquele que odeia o seu irmão. Deixa eu amenizar um pouquinho essa palavra, para nós entendermos. Até em algumas traduções diz, aquele que aborrece. Aquele que detesta. Isso eu estou falando dos significados, tá bom? Na Bíblia, alguma Bíblia que eu li, eu sei que tem aborrece. Detesta, eu não me lembro de estar lá. Mas é o que significa isso aí. Aquele que aborrece, aquele que detesta, aquele que desdenha, aquele que luta contra o seu irmão. É assassino. Porque veja, amados, nós estamos aqui para transmitir em amor uns aos outros vida. Amém? A vida de Cristo. Eu transmito a vida de Cristo para a Ana transmite a vida de Cristo para mim, e nós vamos nos edificando, crescendo no amor e na graça de Deus, em unidade com o Senhor. Agora, se eu aborreço o irmão, se eu luto contra o irmão, se eu desdenho do irmão, eu estou praticando um ato de assassinato. Porque eu não estou transmitindo vida para ele, eu estou transmitindo morte. E infelizmente, você sabe disso, você que é mais velho na fé, você sabe disso, muitos crentes já mataram crentes. Espiritualmente falando, estão lá fora hoje. Voltaram para suas práticas antigas, voltaram para os seus vícios. Por quê? Porque teve contato com um ou com crentes que não eram transmissores, né? Vou dizer assim, de vida, mas de morte. Não é forte isso? Veja só, o que diz 1 João 4:20. Se alguém disser, amo a Deus, e odeia o seu irmão, ele não é só assassino, né? O que ele é agora? Mentiroso. Pois aquele que não ama o seu irmão a quem vê, como pode amar a Deus a quem não vê? Eu amo a Deus, eu sou um cara apaixonado por Deus, mas aborreço o meu irmão. A palavra de Deus diz que esse tal é um mentiroso. Ele está mentindo. Sabe o que é o pior? Ele não está mentindo só para as pessoas. Ele está mentindo para si mesmo. Por isso, despertar do amor. Porque muitos caminham assim e acham que está tudo bem. Eu tenho minha vida com Deus, o meu irmão que fique lá. Meu irmão que fique longe de mim. Eu não quero contato. Tem muita gente hoje que é desigrejada. Eu amo a Deus, mas não quero contato com a igreja. Eles podem ter realmente as suas razões plausíveis. Talvez teve muito contato com crentes assassinos. O que ele quer fazer na igreja? Eu vou me meter no meio de uma corda de assassino? Não quero mais. Vou ficar com meu Deus aqui, sozinha, e vou levar minha vida. Mas é certo isso? Não. Mas a culpa é de quem? Provavelmente da igreja, nós. 16. Nisto conhecemos o amor. Eu falei para vocês que vai piorar, né? Olha, nisso conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós. Amém? Aleluias. Nisso nós conhecemos o amor, porque Jesus entregou a sua vida por nós. E devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Ai, meu Deus. E agora? Quando nós falamos para os maridos sobre a questão lá da mulher ser submissa aos seus próprios maridos, e aí aos homens diz:
Amai a vossa esposa como Cristo amou a igreja, e por ela mesmo se entregou. E agora ele diz, nós temos que entregar as nossas... O marido já fica assim, brincadeira, eu tenho que entregar minha vida pela minha esposa? Literalmente entregar minha vida pela minha esposa? Pois a coisa piora, meu amado. Nós temos que entregar as nossas vidas pelo nosso irmão. E agora, Wendel? E agora? E agora, igreja? Eu tenho que entregar minha vida pelo meu irmão. Eu tenho que entregar minha vida pelo meu irmão, para que ele se fortaleça em Deus, para que ele cresça em Deus, para que ele amadureça em Deus, para que ele nunca abandone a fé. Nunca abandone a fé. Agora, vamos pensar logicamente. Se Cristo morreu pela igreja, e ele diz para o esposo que ele deve morrer pela sua esposa, o que a igreja é de Cristo? Fale, minha esposa. Esposa, noiva. Ele entregou a sua vida pela sua noiva, a igreja. Então a igreja é a esposa, a noiva de Cristo. Ele não exigiria outra coisa, só falando coisa lógica, ele não exigiria outra coisa, além de que eu morra pela esposa dele, pela noiva dele, porque ele fez isso. Veja a responsabilidade de nós aborrecermos e de nós trazermos morte para o nosso irmão. Não é apenas gerando morte, causando morte a nosso irmão, a nossa irmã. Nós estamos causando isso à noiva de Cristo, pela qual ele entregou a sua vida. Por isso ele diz, você deve entregar. Está escrito aqui, o amor. Nisso conhecemos o amor. Nós conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós. E diz, e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Então nós precisamos entender que o amor que Deus exige de nós em todos os níveis de relacionamento é um amor sacrificial. Se nós como crentes no Senhor Jesus não estamos dispostos, eu falo isso de mim, falo isso de você, se nós não estamos dispostos a amar com um amor sacrificial, nós não estamos cumprindo o nosso chamado e o nosso propósito como igreja. É amor sacrificial. Por quê? Vamos falar de mulher, de homem e mulher de novo, de marido e esposa. Se Deus diz para o marido que o marido deve sacrificar-se, entregar sua vida pela sua esposa, também para a esposa ser submissa a esse marido, também será um amor sacrificial. Jesus pagou um alto preço pela minha vida e pela sua vida. O amor dele foi um amor sacrificial. E o amor que ele colocou dentro de mim e dentro de você é um amor sacrificial. Se nós lermos 1 Coríntios 13, você vai ver ali que aquele amor que está sendo dito ali pelo apóstolo Paulo é amor sacrificial. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera. Não é forte, amados?
Mas Deus tem trazido essas palavras para nós porque Ele quer e deseja o quê? Uma igreja, eu sempre falo aqui, você deve ter aprendido já, né? Uma igreja madura. Não uma igreja que vive do evangelho chocolate, do docinho, que tudo é maravilhoso, que tudo é extraordinário, que tudo vai dar certo, que tudo... Não, amados. A vida é dura, mas o amor de Deus é maior do que tudo isso. Por isso algumas pessoas às vezes vêm aqui e depois não vêm mais, né? Mas essa é a realidade, nós precisamos viver o verdadeiro evangelho. Veja o 17. Ora, aquele que possuir recursos deste mundo, e vir a seu irmão padecer necessidade, e fechar-lhe seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Ele está dizendo que, se você tem recursos financeiros, e você sabe que tem um irmão que está passando dificuldade, está desempregado, está passando fome com a família, e você tem como ajudar essa pessoa, e você não ajuda, a palavra está dizendo, como que o amor está dentro de você? Como que você está vivendo, amando as pessoas? Se você fecha o seu coração para Ele. Aí que eu ia entrar, mas não vai dar tempo, em Tiago 2, Tiago 2, a partir do versículo 4, que vai falar sobre fé e obras. Porque a fé sem obras é morta. Porque se eu sou um homem de fé, uma mulher de fé, se você é uma mulher de fé, isso tem que ser evidenciado com obras. A igreja precisa amar as pessoas. E isso aqui que o apóstolo João está colocando em pauta é o mínimo. Porque é mais fácil você ajudar um irmão em necessidade do que suportá-lo. É ou não é? Se você tem recursos, não é mais fácil você ir lá fazer uma compra para o irmão, pagar uma luz para ele, um gás, ajudar a comprar uma fralda para o filho, do que suportar o irmão. Talvez você até diria para o irmão, irmão, eu pago tudo, mas não chega perto de mim. Eu estou falando assim para você entender, que Paulo está falando da coisa mais simples, e que não acontece, muitas vezes no ministério, na igreja. Muita gente passando dificuldade, mas os que podem ajudar não ajudam, e sabem que essas pessoas estão em necessidade. Aqui eu vou contar bem rapidinho um testemunho. Quando eu era novo na fé, eu comecei a passar fome. Eu estava na igreja, eu comecei a passar fome, eu e a Claudiné começamos a passar fome, verdade, passando fome. Mas naquele tempo eu era orgulhoso. Eu tinha aquele negócio, eu sou homem da casa, eu tenho que dar o jeito. Mas eu vi que eu não ia dar o jeito. Estava difícil. Eu lembro que, aí eu procurei meu líder de célula na época. Era o irmão Edson Balduino, o esposo da irmã Leila. Nós estávamos na igreja, acabou o culto, chamei ele num cantinho, e eu chorava de raiva. Eu estou contando isso para você ver as coisas como são. Eu chorava de raiva, porque eu tive que falar para ele que eu estava passando fome e estava precisando de ajuda. Sabe o que ele fez? O que você acha que ele fez? O irmão Edson. Lógico, mas eu não ia dar um testemunho aqui para falar mal do irmão, né? A irmã Leila está aí, irmã Leila? Não estou aqui para falar mal do irmão Edson, tá bom? O que ele fez? Ele me abraçou, me pegou, colocou dentro do carro dele, me levou para a casa dele, pegou uma sacolona, abriu a geladeira dele, e tudo que ele tinha, ele me deu a metade. Tudo que ele tinha.
Ele me deu a metade. Eu passei muitas dificuldades na minha vida financeira. E muitas vezes aconteceu de irmãos ir pegar eu e a Claudinela em casa, nós não sabíamos nem para que era. Eles pegavam um carro, ô irmão, graça e paz, tudo bem? Aí, meu irmão Marcelo, como é que você está? Tal. O irmão podia querendo dar uma passeada com o irmão, tal, querendo ir num lugar aí. Aí eles saíam e levavam eu e a Claudineia no Condor. E o irmão falava assim, agora pegue um carrinho, pega o maior que tem e faça a compra do mês. Mas quanto que eu posso gastar? Eu falei assim, gaste o que você sempre gasta para sustentar a sua família. Pega o que você quiser. Agora eu pergunto, e isso aconteceu várias vezes. Às vezes eu chegava em casa, na época que eu passava dificuldade, eu chegava em casa, e quando eu ia me trocar, tirar a roupa, para pôr a roupa ficar mais fresquinho em casa, né? Quando eu ia tirar a roupa, que eu passava a mão no bolso, eu sentia um papel. Eu olhava, pegava, tinha uns 500 reais, 200 reais. O irmão me abraçava e colocava, eu nem via. Aí entramos naquela, né, que a tua mão direita faz, a esquerda não precisa saber. Tem tanta coisa linda no Evangelho. E o João está falando aqui das coisas mais simples, que é ajudar financeiramente um irmão. Aí eu pergunto, será que essas atitudes que tiveram comigo e com a Claudineia nos trouxe até o lugar onde nós estamos? Você consegue entender? Você consegue entender que isso marcou as nossas vidas e até hoje nós somos marcados por estas atitudes? E é por isso que nós cremos no Evangelho? É por isso que nós cremos na igreja? É por isso que nós cremos que Deus vai fazer esse lugar encher de pessoas convertidas ao Senhor? Mas nós precisamos, caminhar segundo a palavra de Deus. Versículo 18. Dá para ir mais um pouquinho. Filhinhos. Por isso que ele é o apóstolo do amor, né? Ele fala assim, filhinhos. Depois ele diz, se você não ama, você é um assassino. Filhinhos. Filhinhos. Se você diz que ama a Deus, mas não ama o seu irmão, você é mentiroso, filhinho. Viu como é que ele é o apóstolo do amor? Glória a Deus por isso. Glória a Deus pela vida de João. Versículo 18 diz, filhinhos, não amemos de palavras, nem de língua, mas de fato e de verdade. Lá vou eu falar de novo de casamento, porque é o melhor exemplo que tem. Quantas vezes eu atendi mais mulheres, e vocês já ouviram eu dar esse testemunho aqui, mais mulheres, que a mulher diz assim, meu marido diz que me ama, todo dia ele diz que me ama, mas eu estou cansada dele falar que ele me ama, porque só é da boca para fora, porque ele diz que me ama, mas eu não vejo nas atitudes dele que isso é verdade. Irmão, eu te amo, meu irmão, você é tão lindinho, tão maravilhoso, mas cadê a obra? Cadê o demonstrar desse amor? Quer ver uma coisa que a igreja faz? Em muitos lugares, aqui não. É quando alguém peca na igreja. Fulano pecou. Meu Deus. Virou a pulga do cachorro morto. Mais desprezado do que um cruzeiro, um centavo de cruzeiro. Cadê o amor? É errado a pessoa errar? É. Mas quem pode levantá-lo? Quem pode levantá-lo? Dedão aí profético? Pega aí, me ajuda aí. Eu.
Eu posso levantá-lo como eu posso afundá-lo ainda mais. Então são coisas, situações. Então não só de palavras, não só da língua para fora, mas de fato e de verdade. Não sou eu que estou dizendo, é o apóstolo Paulo. E nisto conheceremos que somos da verdade, bem como perante ele tranquilizaremos o nosso coração. Pois se o nosso coração nos acusa, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o coração não acusa, temos confiança diante de Deus. O que ele está dizendo aqui? Se o nosso coração está nos acusando, nós somos crentes, se o nosso coração está nos acusando de que nós não estamos amando como devemos, Deus é maior que o nosso coração. Então quer dizer o quê? Se nós estamos tendo este sentimento, de que o nosso coração nos acusa de que não estamos amando como deveríamos amar, Deus é maior do que o nosso coração. O que quer dizer isso? Que se nós estamos tendo esse sentimento, Deus, Ele vê isso com toda clareza. Não estamos amando realmente como deveríamos. Mas se o nosso coração não nos acusa, Ele diz que nós chegamos diante de Deus com confiança. Tudo isso é muito tremendo, não é verdade, amados? Glória a Deus por isso. Versículo 23. Ora, o seu mandamento é este: que creiamos em o nome de seu Filho, Jesus Cristo. Amém? Só há um Deus. Só há um Deus. Esse é o mandamento, que creiamos em o nome do Filho de Cristo, o Filho, Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. Aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus, e Deus nele. E nisto conhecemos que Ele permanece em nós pelo Espírito que nos deu. Aleluias, glória a Deus. Aquele que guarda os seus mandamentos. Aqui diz que Ele está. Se nós guardamos os seus mandamentos, Ele está em nós. Ele está em nós. Ele permanece em nós. Amados, nós precisamos trilhar o caminho do amor, que já foi colocado, implantado no meu coração e no seu coração. Nós temos esse amor dentro de nós. Nós só precisamos deixar ele fluir como um rio de água viva e matar a sede do nosso próximo, seja eles irmãos em Cristo ou aqueles que estão perdidos no mundo. Nós precisamos seguir a orientação, e eu termino lendo esses versículos. Seguir a orientação do apóstolo Paulo agora. Efésios 5. Estou terminando, amados. É a última leitura. Efésios 5, versículo 1 e 2. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. O que João diz? O que ouvimos, o que vimos, o que contemplamos e o que apalpamos, nós imitamos. E estamos ensinando a vocês a fazer o mesmo. Essa era a pregação dos apóstolos. Nós estamos falando de João, agora nós estamos falando de Paulo. E ele diz, sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. 2, e andai em quê? Em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. Precisamos ser imitadores de Deus, como filhos que são amados por Ele, e transmitir esse mesmo amor ao próximo.
Nós precisamos amar o que Deus ama. Vou falar de novo. Nós precisamos amar o que Deus ama. E o que Deus ama? Olhe para a pessoa que está do seu lado. Deus ama pessoas. Deus não ama prédios. Deus não ama dinheiro. Deus não ama coisas. Ele ama aqueles que são segundo a sua imagem e semelhança. Ele ama pessoas. E nós devemos amar o que Deus ama. Essa é a real e a verdade do Evangelho. Qualquer outra coisa é conversa, é balela. Porque o alicerce, o fundamento do Evangelho é o amor. Tirou o amor, não é Evangelho. É qualquer outra coisa. É qualquer outra aberração. Não é o Evangelho verdadeiro. Que essa palavra fique no seu coração e te ajude. Me ajude também, porque eu preciso disso. Me ajude e te ajude. E que nós possamos crescer nisso. E glorificar, e exaltar, e engrandecer o Senhor Jesus com a nossa vida, transmitindo amor uns para com os outros e para aqueles que estão perdidos no mundo. Amém, amados? Glória a Deus, Deus abençoe em nome de Jesus, amém. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória, a Ele todo louvor e toda adoração, amém?